Hoje nós vamos conversar sobre modelagem sob medida e modelagem industrial. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Léo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ateliê Leonardo Lacerda. Como eu disse na introdução do vídeo e também na thumbnail, hoje o assunto é um pouquinho mais polêmico, talvez? Não sei. Mas eu vou falar sobre a diferença, algumas diferenças entre a modelagem sob medida e a modelagem padrão industrial. Ou como algumas pessoas costumam dizer, padrão sob medida e padrão industrial. A gente começa a se perguntar, qual que é o melhor? Com certeza sob medida vai ser melhor porque é sob medida, uma coisa mais luxuosa, uma coisa exclusiva. Nem sempre, pessoal. Existem alguns parâmetros que nós precisamos seguir. Mas, antes de mais nada, o que a gente precisa levar em consideração é definir muito bem o que é uma coisa e o que é outra. Sob medida, ou modelagem sob medida, ou confecção sob medida, vai ser sempre em uma escala reduzida. Sempre vai ser algo feito para alguém especificamente, ou em alguns casos, exclusivamente. Ou seja, se eu for criar aqui no ateliê, por exemplo, eu atendo noivas, né, e atendo moda noiva e moda festa. Se eu for criar um vestido sob medida, ele vai ser feito desde o processo da concepção, ou seja, o desenho, a idealização daquele modelo, até a confecção e a entrega feitos exclusivamente sob medida para uma cliente final, no caso, né? Ele é todo desenvolvido para essa cliente especificamente. Agora, se eu vou trabalhar com um padrão de escala, eu vou produzir peças onde eu vou ter um padrão de escala, isso é modelagem industrial. Não necessariamente precisa ser produzida pela indústria. Conseguem entender a sutil diferença, pessoal? É muito simples. Se eu vou produzir para alguém, usando as medidas dessa pessoa, é sob medida. E se eu vou produzir usando uma grade de numeração, uma tabela de numeração, é padrão industrial. O que se diferencia é que uma coisa é feita exclusivamente para alguém e outra coisa é feita em repetição, vamos dizer assim, em escala, seja ela grande ou pequena. E aí nós nos perguntamos, então sob medida é melhor do que o padrão industrial? Nem sempre. Você pode ter um padrão industrial de boa qualidade. Quando a gente fala sobre indústria, sobre grandes confecções, nós temos dentro desse universo figuras de profissionais muito característicos. A modelista ou o modelista e a piloteira, ou a pessoa que é responsável por desenvolver as peças pilotos, né? Normalmente a gente usa piloto muito na indústria e tela a gente usa no sob medida. Então existem algumas nomenclaturas que pertencem a universos diferentes, mas no fundo todos eles querem dizer a mesma coisa. Então, essas duas profissões, né, do modelista e da piloteira, servem para garantir a qualidade daquela peça que vai ser confeccionada em larga escala pela indústria, pelas confecções. Mas, não necessariamente, isso precisa ser confeccionado em grande escala. Às vezes vocês podem ter aí o seu ateliê, a sua loja, a sua confecção e ser algo menor e produzir desta forma. Como também pode ser que alguns de vocês tenham suas clientes, seus clientes e desenvolvam algo mais especificamente sobre o corpo, a medida exclusiva daquela pessoa. Então, o mais importante que a gente tem que levar em consideração não é somente, obviamente, a qualidade, o caimento, a técnica e tudo mais, isso é importante, mas é a gente entender a nossa produção, como que vai ser. E não somente isso, entender qual que é o melhor caminho a ser seguido. Então, pessoal, não existe uma modelagem padrão industrial que seja perfeita. Isso não. Por quê?
ela é desenvolvida através de uma média dentre todas as medidas das pessoas, são retiradas ali, elas são desenvolvidas e feita uma média para encontrar, o tamanho 42 tem tanto de cintura, tanto de busto, tanto de quadril. Faz uma média, entende? Quando a gente vai fazer sob medida, quando nós desenvolvemos o sob medida, uma pessoa ela pode vestir 42, mas ela pode ter um busto tamanho X, uma cintura tamanho Y e um quadril tamanho Z. Isso vai pertencer à especificidade do corpo dela, né? Vai ser exclusivo do corpo dessa pessoa, entendem? Então, uma questão também muito importante. Não precisa ser só sob medida vestido de noiva e vestido de festa, ou até mesmo alfaiataria. Se vocês confeccionam uma peça para um cliente final usando as medidas desse cliente, vocês estão produzindo moda sob medida, ou modelagem sob medida, no caso. Vocês estão criando essa modelagem sob medida. Percebem como é sutil isso? E qual que é a grande diferença entre o sob medida e o industrial? O sob medida precisa de provas, precisa de ajustes, precisa caber no corpo e vestir perfeitamente o corpo do cliente final. O padrão industrial, não. Ele vai ser feito dentro de uma média de grade de numeração que tende a atender quase que todas as pessoas dentro daquela média, daquele padrão de numeração. Se vai ficar maior ou menor, aí é uma questão voltada do cliente final, do consumidor final. Por isso que às vezes quando a gente vai comprar uma calça jeans, por exemplo, uma calça social, enfim, ou precisa fazer barra, ou, por exemplo, quando a pessoa tem uma cintura muito fina e um quadril muito largo, precisa fazer pences. É justamente esses pequenos ajustes que a indústria ela não vai se preocupar. E não é somente uma questão de não preocupação, mas principalmente uma questão de não ter como, de ser um padrão de execução diferente. Então, pessoal, o que eu digo aqui para vocês? Aqui no canal, eu foco muito no sob medida, porque eu acredito que a maioria de vocês que me assistem, que se interessam por esse universo do mundo da moda, se interessam pelo quadro de modelagem descomplicada, eu sei que alguns de vocês já me perguntaram até sobre confecção, alguns falaram a respeito dos desenhos, para trazer de volta os desenhos, e sim, logo logo vou gravar mais vídeos de desenho para vocês. Eu acredito que muitos de vocês façam as suas próprias modelagens, façam as suas próprias roupas, ou para si, ou para alguém, ou até mesmo são profissionais do universo da moda que estão ali confeccionando, criando peças para clientes e consumidores finais, no caso. Então, gente, o que eu digo para vocês que produzem sob medida é: tenham atenção em tudo aquilo que vocês fazem, sabe? Em tudo aquilo que vocês irão fazer. E não somente isso. Quando eu digo atenção, é cuidado, é disponibilidade, que vocês estejam abertos a aprender sempre. Léo, eu tenho 10, 15, 20, 30 anos de experiência. Maravilhoso. Isso é ótimo. Mas a gente sempre tem alguma coisa nova a aprender. Eu aqui no ateliê, com as minhas alunas, por exemplo, né, minhas alunas presenciais aqui comigo, eu tenho a minha experiência, eu tenho aquilo que eu já aprendi ao longo dos anos de estudo que eu fiz, e não somente isso, também com a prática, com a vivência, mas a gente sempre tem alguma coisa nova para poder aprender. Eu sempre aprendo alguma coisa nova. Às vezes uma aluna aparece com uma dica que eu nunca tinha visto, eu falo, olha, que interessante, que legal. Então, tenham essa abertura, porque fazendo isso, a gente aprende mais. Nós melhoramos a nossa técnica. Outra coisa muito importante, e que praticamente ninguém fala. Trabalhar com moda, gente, não é só confeccionar uma peça de roupa. Nós precisamos entender do que está acontecendo na atualidade. A gente precisa a gente precisa entender cultura, arte, moda, cinema, comportamento. A nossa profissão, ela é muito ligada a tudo que está acontecendo hoje em dia. E quando a gente atende um cliente final que vem até o nosso espaço, nós precisamos saber conversar com esse cliente. Léo, então quer dizer que eu só vou poder cobrar um valor maior para as minhas peças se eu souber conversar com esse cliente? Também.
A gente precisa entender da experiência como um todo. Se nós quisermos evoluir o nosso trabalho, se nós quisermos atender um público maior, nós precisamos oferecer o que este público deseja. E como que a gente faz isso? Consumindo o que aquele público também consome. Então, é interessante que trabalhar com moda não é só simplesmente o ato de confeccionar uma peça de roupa, mas vai muito além, é entender que é uma linguagem. E essa linguagem, ela é subjetiva quando se trata de uma vestimenta. O que ela quer passar? E, ao mesmo tempo, é subjetiva no sentido de entender o nosso cliente. O que ele gosta, o que ele procura, como ele é, o que pertence a esse universo. E traduzir isso para a peça de roupa que a gente cria, nossa, faz esse cliente ficar feliz da vida. E isso ajuda a fidelizar esse cliente. Fideliza as vendas, fideliza o negócio de maneira geral. Então, pode parecer algo um tanto quanto que bobo, às vezes meio, ai, nossa, utópico, mas é verdade, gente. Nós precisamos ter essa abertura do conhecimento, seja ele cultural, seja ele contemporâneo, seja ele técnico, né? Questão de modelagem, de técnicas, mas principalmente também administrativo. Isso é outra coisa importante que eu falo para vocês. Saibam precificar muito bem os seus produtos. Não sejam aquelas pessoas que, ai, eu vou cobrar baratinho porque eu sei que eu vou conseguir, ter vários clientes. Não façam isso. Porque se vocês cobram baratinho, vocês sempre serão aquelas pessoas que serão reconhecidas por cobrarem mais barato, não por saberem fazer, não por terem algo de qualidade. A gente precisa primeiramente valorizar aquilo que nós estamos produzindo. Se a gente não faz isso, o cliente não valoriza, sabe? Então, precisa ter um posicionamento, nós precisamos desse posicionamento. Nós precisamos encarar esse cliente dessa forma. Isso dentro do universo sob medida, tá, gente? Eu, no começo aqui do ateliê, tive muita dificuldade de pensar dessa forma, de agir dessa forma, sabe? É fácil eu falar hoje em dia aqui pra vocês, porque eu já passei por isso. Mas eu lembro que no começo, nossa, gente, falar não, então, vixe! Falar não era uma dificuldade, eu não sabia falar não. E é muito importante a gente saber falar não, né? Então, para quem trabalha com sob medida, pessoal, tenham um posicionamento, tenham consideração com vocês mesmos, com o trabalho de cada um de vocês, com o seu vosso trabalho, vamos dizer assim. Tenham noção de tudo que foi necessário para vocês estarem no ponto que vocês estão hoje. E se vocês tiverem essa noção, acredito que todos vocês tenham, eu tenho certeza que vocês vão ter ainda mais consideração e mais vontade de melhorar no futuro. E saibam que vão melhorar, mas estejam abertos a essa melhoria, tá bom? Com relação agora à parte do padrão industrial, para quem tem suas confecções, suas lojas, né, seu comércio ali, sua pequena confecção, tenham uma boa modelista ou um bom modelista, porque ele vai ser o arquiteto e o engenheiro que vai dar luz a todas as criações que serão feitas no seu negócio. Então, um modelista ali é muito importante, porque é ele que vai dar realização para a ideia, é ele que vai projetar aquela ideia. E se tiver condição de ter uma piloteira para desenvolver uma peça piloto, nossa, é maravilhoso, porque aí vocês vão testar aquilo que foi feito no campo das ideias. E tendo ali a peça piloto feita, aí vocês podem produzir isso numa escala, numa grade de numeração, que vai atender aí uma grande quantidade de pessoas. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer é que entre sob medida e padrão industrial, não existe muita diferença no sentido de técnica. Ambas as técnicas são muito próximas, são muito parecidas. O que existe de diferença é a execução, é o consumidor final, é o nível de trabalho entregado ali e, principalmente, o nível
de acabamento que existe ali. Para o sob medida, normalmente a gente garante ou espera que garante uma qualidade superior, um trabalho mais bem arrematado, uma confecção um pouco mais nobre, um pouco mais exclusiva ou até mesmo mais cuidadosa. Não que o padrão industrial tenha que ser desleixado, não é isso. Existem alguns que são. Existem algumas coisas que, nossa senhora, a gente olha e fala, meu Deus, o que é isso? Que coisa horrível. Infelizmente tem, gente. Mas entender que ele é uma confecção mais rápida, ele é uma confecção de maior escala. A modelagem precisa estar atrelada a esse processo de execução, tá? E por isso que eu sempre falo para todo mundo, gente, modelagem e costura são duas coisas que, andam de mãos dadas e precisam estar juntas. Essa história de, não gosto de modelagem, não quero saber, vou só costurar. Pode, mas saiba que não vai ser um bom profissional se for assim. Saiba que uma coisa é conectada à outra. Uma coisa acontece depois da outra. E às vezes a gente precisa voltar, né? Às vezes a gente está na costura, vê no sob medida, por exemplo, você está na costura, confecciona uma peça, vai experimentar na cliente, olha e fala, aqui não tá bom. Aí preciso ajustar. E na grande maioria das vezes, esse ajuste tá lá na modelagem. Então, sempre juntinho, tá? Sempre juntinho. Eu sei que, normalmente, a gente sempre vai ter uma preferência, algo que vai gostar mais. Então, tem gente que prefere mais modelagem, tem gente que prefere mais costura, gente que gosta dos dois, né? O importante é que nós sejamos bons profissionais, que nós tenhamos essa abertura e essa sede de conhecimento para aprender cada vez mais e evoluir e melhorar cada vez mais a nossa técnica, a nossa confecção, a nossa qualidade, a nossa variedade. Tudo isso está linkado entre um e outro, tá? Mas, em geral, pessoal, para quem vai trabalhar com sob medida, por favor, saibam precificar os seus produtos. Saibam precificar o seu trabalho de maneira coesa, de maneira correta. Utilizem bons materiais. Entendam bastante de técnica, né? Se especializem em uma confecção específica. Isso é vantajoso. Dominem essa confecção. Entendam de modelagem. Não tenham preguiça de ajustar a peça para o cliente de vocês. E, acima de tudo, saibam conversar com o cliente de vocês. Fazendo tudo isso, gente, olha, vocês podem até encontrar boas amizades aí no meio do caminho, não que esse seja o foco principal, mas pode acontecer. Mas, principalmente, tendo esse combo, tenho certeza que vocês serão profissionais respeitados pelos seus clientes, admirados pelos seus clientes e procurados também. Então, a gente precisa estar sempre em movimento. A gente precisa estar sempre aberto ao que acontece e tentar sempre absorver, a treinar o nosso olhar. Eu lembro de um professor meu na época da faculdade que ele falava, gente, vocês que trabalham com moda, vocês que serão futuros designers, faculdade de design de moda, ele falava assim, o olhar de vocês precisa estar aberto para tudo e o tempo todo. Às vezes vocês vão passar na rua e vão ver uma florzinha nascendo num cantinho ali quebrado, um muro, e aquela forma vai inspirar vocês para criar alguma coisa. Um pouco é isso. É ter essa curiosidade no olhar. E isso é muito importante, sob medida, muito importante. E para vocês, meus caros, que têm aí o foco no padrão industrial, na modelagem industrial, na confecção industrial, tenham qualidade, tenham boas modelagens, produzam com seriedade, principalmente. E uma palavra para vocês que é extremamente importante é ergonomia. Tenham cuidado de que as peças que serão confeccionadas sejam ergonômicas. Sendo assim, o comércio de vocês, deslancha, viu?
E é isso, esse recado que eu queria dar para vocês hoje, pessoal. Eu sei que chegaram novos seguidores. Muito obrigados. Muito obrigado a cada um de vocês. Fiquei atrapalhado, gente. Muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveu aqui no canal recentemente. Eu sempre trago conteúdo relacionado ao mundo da moda, principalmente a parte de modelagem. Sempre passo aí, ensino vocês no quadro de modelagem descomplicada a modelagem de peças bem legais. A calça indiana fez sucesso, né, gente? Eu sei que vocês gostaram bastante desse modelo de calça. Então, de tempos em tempos, eu trago algumas novidades, trago alguns desenhos. Às vezes apareço por aqui conversando com vocês, falando sobre temas relacionados ao mundo da moda. E, para quem é novo, para quem ainda não se inscreveu, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal do Ateliê. Quem quiser também pode me acompanhar o Ateliê nas outras redes sociais, elas estão na descrição do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje, que eu tentei discorrer aí um pouquinho entre várias nuances da modelagem sob medida, da confecção sob medida, ou do padrão sob medida, e da modelagem, da confecção ou do padrão industrial, tá bom? Então, um beijo para todos vocês, um beijo para todo mundo, e eu espero cada um de vocês na nossa próxima semana, no nosso próximo vídeo aqui do canal. Tchau, pessoal!